Olá, nono ano, tudo bem? Professor Paulo, apresentando para vocês o roteiro 3 de Geografia, vai do dia 31 ao dia 4. Equivale a 4 aulas. O tema a gente continua ainda com setores da economia e a tecnologia nos países europeus, asiáticos e oceânicos. Tá? Então esse tema vai até o roteiro 4, então até semana que vem ainda nós vamos trabalhar, a próxima semana nós vamos trabalhar esse tema ainda. Então nós viemos trabalhando o IDEB, né? Agora vamos trabalhar o IDH, viemos trabalhando o PIB, ok? PIB per capita, IDH, são indicadores, índices e indicadores da sociedade, da economia mundial. No caso, nós estamos vendo de alguns países do mundo, basicamente de 3 continentes, a Europa, a Ásia e a Oceania. Essa é a base de estudo por enquanto nossa. O professor propõe aqui nesse primeiro momento, propõe aqui para vocês 2 vídeos, ok? Onde existe a explicação do que é IDH, o que é o IDH e como ele é somado. E aí nós temos a atividade. A atividade, ela vai se desenvolver através e construção de um gráfico, de análise e construção de um gráfico. Lembra na aula passada, no roteiro 2, nós tivemos aí dois gráficos, indicando aí tivemos 2 gráficos. Um indicava o PIB mundial, primeiro gráfico, e o segundo gráfico indicava o PIB per capita de alguns países, ok? Nessa atividade, como proposta, nós vamos observar o gráfico 1, lá do roteiro anterior, que eu acabei de apresentar ali. Aí eu já coloquei o nome dos países aqui para vocês, para facilitar, né? Mais fácil, não precisa ficar procurando, correndo atrás. E qual é o objetivo dessa atividade? Além do PIB, outro importante indicador utilizado quando estudamos as características de um país é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Aí converse com o professor sobre como esse indicador é elaborado. Por isso que eu já coloquei os 2 vídeos anteriores aqui, que são as explicações de como são elaborados esse vídeo, como é feito o cálculo para para atingir esse índice, ok? Os critérios para sua elaboração e sua relação com a implementação de políticas públicas em diferentes países. Agora, nós vamos pesquisar o IDH dos países indicados no gráfico 1, atividade 3.1, que é a que eu passei na semana passada, se a gente olhar dentro do caderninho do aluno, volume 3, ok? E vamos elaborar um gráfico em ordem crescente. Então, nós temos aí alguns países, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil, Canadá, Coreia, Rússia, Austrália, Espanha e México. Então nós temos esses países, para fazermos o gráfico do IDH de cada um deles. E como está sendo proposto, nós vamos colocá-lo em ordem crescente, do melhor para o pior, ok? Aí eu já dei um modelinho aqui de como nós temos que iniciar o nosso gráfico, ok? Então, o nosso gráfico, ele inicia-se com colunas e com linhas, né? Então, nós temos as linhas. Aqui nós vamos indicar nesse espaço nós vamos indicar o número de 0 a 1, porque o IDH, vocês vão ver que ele tem essa característica, então de 0 a 1. E aqui na horizontal, isso na vertical de 0 a 1, na horizontal nós vamos colocar os nomes dos países. E aí em ordem crescente, primeiro precisa pesquisar cada um dos países acima, tá? Precisa ser pesquisado.
para depois a gente ir colocando aqui, ó, o primeiro, o segundo, sempre na ordem decrescente. Então, ó, aqui já está errado. Como que é a ordem decrescente? O melhor IDH vai aqui por primeiro. O pior IDH vai aqui para o final. Então, o país que tiver o melhor IDH vai aqui na ponta, no começo do nosso gráfico. O que tiver o pior IDH vai nessa outra ponta, ok? Esse trabalho pode ser feito no Word, no Excel, no PowerPoint, ou pode ser feito no caderno à mão, ok? Depois que fizer essa atividade, esse item, nós temos duas perguntinhas. Primeiro, letra A. A sequência dos países com maior PIB é a mesma do IDH? Explique por que isso acontece. Então, nós vamos ver. Lembra? Ó, aqui está na sequência do PIB, do país que tem o maior PIB, que é os Estados Unidos, para o país que tem o menor PIB, que é o México. Tá? Então, é nessa sequência do maior PIB para o menor, ok? Então, nós estamos vendo aqui do maior para o menor. E aqui nós vamos também do maior IDH para o menor IDH, ok? E aí a letra B, que é a segunda parte, né? A terceira parte, na verdade, da nossa atividade. A primeira parte é desenhar o gráfico com o IDH. A segunda parte é fazer a análise desse gráfico, dizendo se os países com maior PIB são os países que têm o melhor IDH. E a terceira parte do nosso trabalho é pesquisa em sites ou em outros materiais disponíveis. Quais são os 10 países com maior IDH? Então, você vai pesquisar aí quais são os países que têm o maior IDH no mundo. A partir dos resultados da sua pesquisa e das informações sintetizadas no gráfico 1 e 2 da atividade passada, né? Então, gráfico 1 e 2 da atividade passada, preencha a tabela. Então, número de países com maior PIB. Na Europa, dos 10 países pesquisados, quantos estão na Europa? 1, 2, 3. Na Ásia, quantos estão na Ásia? Então, quantos desses países estão aqui? Ó, quantos desses países estão na Europa? Quantos estão na Ásia e quantos estão na Oceania, dos 10 principais países que você pesquisou? Número de países com maior PIB per capita. Então, nós vamos lá também. Quantos pertencem à Europa, quantos à Ásia e quantos à Oceania, dos 10 maiores. E número de países com maior IDH. Também, Europa, Ásia e Oceania. Vocês conseguem perceber uma coisa? O professor não está pedindo da América. Então, um detalhe, né? Não vai aparecer nesse índice de DH, né, dos 10 países, né? Aqui não vai aparecer a contagem dos Estados Unidos, do Brasil e entre outros países. Mas nós vemos que eles fazem parte do gráfico, né, dos maiores PIBs mundiais. Então, até o Brasil está dentro aqui, ó. Os Estados Unidos, Brasil e o México estão aí, né? Fazem parte, mas na hora da contagem aqui, tomem cuidado com isso, né? Eu só estou pedindo da Europa, da Ásia e da Oceania. Os 10 principais países, né? Os 10 países com maior IDH do planeta, e aí desses 10 países, vocês vão encaixar aqui, ó, cada um deles aonde eles estão, cada um deles onde eles estão. Então, número de países com maior PIB. Então, nós temos aqui, ó, no gráfico 1, lembra lá do gráfico 1? Quantos fazem parte da Europa, quantos fazem parte da Ásia e quantos fazem parte da Oceania. Desse gráfico aqui, ó, desses países. Quantos são da Europa, quantos da Ásia e quantos da Oceania. Depois, nesse gráfico, que é o PIB per capita, quantos fazem parte da Europa, da Ásia e da Oceania, nesse segundo gráfico. E o terceiro gráfico, que é o que vocês vão montar aqui para mim, que é o último aqui, ó, número de países com maior IDH. Beleza, pessoal? Precisando de ajuda, manda mensagem no WhatsApp
o professor tenta ajudar da melhor forma possível. Mas é importante, assistam o vídeo até o final. Dê aquele like e se inscreva no canal. Um abraço a todos.